Olá, pessoal, tudo bem? Começamos mais um podcast Conexões que Transformam. E hoje nós estamos com a presença ilustre do Dr. Luciano, médico ginecologista, obstetra, especialista em medicina integrativa, sexologia, longevidade, atualmente há mais de 30 anos transformando vidas através da medicina. E claro, estou acompanhada, do meu parceiro podcaster, Rafael. Estamos aqui hoje e vamos ter um momento de muita interatividade, de muita informação. Eu fiquei impressionada e vocês vão ficar também. Rafa, é contigo. Olá, pessoal. Estamos aqui de novo no podcast. E hoje, como a Giovana já falou, vamos entrevistar o Dr. Luciano Amaral. Luciano, primeira coisa, conte um pouco da sua história. O que fez você escolher medicina? O porquê mudou para depois que fez a medicina tradicional, né? O que te levou a fazer a integrativa? É bem longa a história. Foi começar na base. Eu tinha 6 anos de idade, eu reprovei. Meu pai falou assim: vou tirar esse menino da escola. Aí tinha um fazendeiro lá, falou assim: não tira não, que ele pode ser um médico. Eu falei: pai, eu vou ser médico. Olha só. A partir daquele momento, eu implantei aquilo no meu cérebro e falei: eu vou ser médico, custa que custar. Primeiramente, Deus na frente e meti a cara. Eu tinha 16 anos, fui para o seminário, para quê? Fazer os 2 anos seguidos, para me estudar, para poder adiantar mais a evolução, para terminar mais cedo. E a partir daí, fui para Mescam, Vitória do Espírito Santo, fiz a faculdade. Eu falei: eu quero fazer alguma especialidade que a qualquer mato no interior vou alcançar meu objetivo. Aí eu acompanhei cardiologia, acompanhei clínica médica, acompanhei GO, e na GO me identifiquei. O GO, ginecologia obstétrica, né? Isso, aí fiz 3 anos de ginecologia obstetrícia em Ceilândia. Lá nós fazíamos na média 1.600 partos por mês, chegava a 1.800, e operava muito. Lá você aprende até por osmose. Nossa. Porque é muito procedimento, é muita cirurgia. Depois eu fiz 1 ano e meio de sexologia na USP, e depois eu vi que eu estava patinando, sem sair do lugar. A medicina tradicional, ela é muito boa para tratar urgência, emergência, fazer um parto, para tirar o paciente do infarto, tratar um osso quebrado, mas para fazer com que o paciente tenha uma vida longa e saudável, eles estão longe disso, estão muito longe disso. Aí que eu fui fazer medicina integrativa, eu vi que a qualidade de vida é diferente, o mundo é diferente, a medicina é diferente, tudo evolui. Nós temos que estar sempre evoluindo, que eu tenho frisado aos meus pacientes. Mudanças de hábitos é muito difícil, porque nós já nascemos contaminados, nós já nascemos comendo errado, dormindo errado, ingerindo o ar que nós respiramos já está cheio de veneno, a água que nós bebemos está cheia de veneno. Nós temos que fazer uma mudança disso. Não é fácil. A medicina integrativa, gente, só para vocês terem noção, é o futuro. Só não vê isso quem não quer. Eu sempre precisava dos meus pacientes. Quem que quer ficar doente aos 20, aos 30 anos? Eu não estou falando aos 80, 90 anos, não. Nós, sim, da medicina integrativa, temos as condições de fazer com que o ser humano chegue aos 90 anos sem doença. Perfeito. Doutor, mas por quê? Porque nós vamos mudar hábito alimentar, um sono reparador, atividade física regular, reequilibrar os micronutrientes, reequilibrar os macronutrientes, reequilibrar os hormônios, fazer meditações. São pilares que em Harvard, dos Estados Unidos, têm nos mostrado que nós devemos fazer para que nós possamos chegar àquele lugar onde nós queremos alcançar. Que é uma vida longa e saudável. Não é chegar aos 80 anos igual está minha mãe agora, com 89, 88 anos, com mal de Alzheimer. Por que esse mal de Alzheimer? É o que nós chamamos de diabetes tipo 3, né? Excesso de insulina. Quando o paciente tem uma glicemia de jejum 84 e uma insulina de 15, 20, ele vai ser um diabético no futuro. Então não vai pelo valor de glicemia, não. Isso não serve muito para muita coisa. Tem que ver hemoglobina glicada, tem que ver insulina de jejum. Então, a medicina integrativa, não sei até quanto tempo vai falar. O senhor está gostando à vontade. Pode ficar tranquilo, nós estamos aprendendo, a ideia é essa. Então, nós estamos aqui fascinados com o senhor falar. Só para vocês terem noção, gente, a medicina integrativa, doutor, mas o que é medicina integrativa? Integra tudo. Ela integra todas as áreas, só para vocês, por isso fala integrativa. Integra a nutologia, integra a cardiologia e tudo. O ser humano, ele não é um único, ele não é uma vagina, ele não é um coração, ele não é um cérebro.
Porque hoje em dia, os médicos fracionaram. Não, eu trato só cérebro, eu trato só coração, eu trato só vagina. Não, nós tratamos todos. Conjunto, né, doutor? Conjunto. Todo. O ser humano, só para você ter noção, o nosso intestino, que é o tubo digestivo, da boca ao ânus, ele tem na média de 100 a 400 trilhões de bactérias. É mais bactéria do que estrela no céu. Quando você for no meio de maio na fazenda e olha para o céu, você vai lembrar, Amaral falou isso. Nossa, eu vou É. lembrar disso. Então nós temos mais estrela, mais bactéria do que estrela. 3% do nosso peso é bactéria. E a vantagem é que essas bactérias, igual o Hipócrates já falava, 470 anos antes de Cristo, foi um grande médico, ele falava, fazei do seu alimento um remédio e que o remédio seja o nosso alimento. E vocês aí que estão fazendo de vocês o alimento, um lixo, entre aspas, vocês não terão saúde amanhã. Por que vocês não terão saúde amanhã? Porque vocês estão plantando hoje para colher amanhã. Então começa a comida de verdade. Evita o ultraprocessado, evita o açúcar, evita o refrigerante, Sim. evita as comidas ultraprocessadas, industrializadas. Tenta comer o mais natural possível, aquilo que vem direto da roça, Da terra, da né? terra. Da produção. Vamos ter contato com a terra, gente. Nós precisamos ter contato com a terra, com a natureza, ver o nascer do sol, ver um pôr do sol. Isso, ouvir um cantar de um pássaro, ninguém tira tempo para isso mais. Não tem mais esses hábitos, doutor. Doutor, e o senhor acha que de um tempo para cá, de uns anos para cá, essa dinâmica vem mudando também? Porque eu tenho notado, não sei se o senhor concorda comigo, uma mudança da sociedade começando, ainda de forma pequena e rasa, mas começando a enxergar a importância de todos esses hábitos que o senhor citou aí. O senhor percebe isso também? Ou o senhor acha que a gente ainda está muito lento, caminhando muito lento? Está caminhando lento, mas já está tendo mudança. Certo. Está tendo mudança. Na época dos nossos pais, que moraram na roça, eles viviam 80 anos sem saber o que era médico. Verdade. Hoje o menino está com 5 anos, 6 anos, 7 anos com doença autoimune. 2, 3, E você sabe qual é a principal causa da doença autoimune? psicológico, emocional, né? Começa com leite de vaca quando dá diabetes tipo 1 na criança. Leite de vaca, gente, é para bezerro, não é para ser humano. Eu sempre frisar isso para meus pacientes. Você não vê nenhum mamífero, um porco, um cachorro, um elefante, um carneiro, ninguém mamando em vaca. Só nós e o bezerrinho, e nós queremos ser inteligentes. Não sei de onde é essa inteligência. Então, para vocês só terem noção, a doença autoimune é formada pela caseína, tem trabalho nos mostrando, do leite da vaca que leva à formação da doença autoimune no pâncreas, destrói o seu pâncreas e dá diabetes tipo 1 na criança. Então, isso é que eu tenho que falar. Outra coisa, voltando lá no intestino, da boca ao ano, eu acho muito bonito isso, porque a serotonina, que é um neurotransmissor, assim como a dopamina, que é outro neurotransmissor, eles são produzidos pelas bactérias, pelas 100 a 400 trilhões de bactérias. Do intestino. Do intestino. E lá também produz 80% da resistência imunológica. Então, se você não quer ter um câncer, se você não quer ter uma doença inflamatória, se você não quer, você tem que fazer essas bactérias para trabalhar para você. Sim. Doutor, mas o que você come no café da manhã? Eles gostam de me perguntar isso. Você não come pão, não come leite, o que você vai comer então? Você passa fome? Porque eles acham que existe só isso para comer. Sim. Gente, você pode comer o quê? Pode comer uma batata doce, é barato. Um ovo cozido é barato. Uma tapioca. Frutas à vontade. Então, a gente tem muita coisa para a gente comer. Nós temos que saber comer. Alimentar. Doutor, Rafa, eu vou mudar um pouquinho as perguntas aqui, que nós já temos o nosso, né? Roteiro, nosso roteiro. Mas é porque ele encaixou num assunto muito interessante. O bom é assim, Giovana. O bom é assim. Conforme vai acontecendo. Doutor, com 23 anos, eu fui diagnosticada com tireoide de Hashimoto. Veja bem, não é a consulta, tá, gente? Só vou compartilhar com ele. E aí, depois disso, eu comecei a estudar. E aí eu não tinha essa noção. E eu vi o quanto a funcionalidade do corpo inteiro é importante para isso, inclusive o próprio intestino. E aí eu fui na minha alimentação, à base de glúten, uma alimentação completamente equivocada, uma alimentação errada. Aí é aonde eu vi o tanto que a medicina, Rafa, ela evoluiu nesse sentido de trazer a complementação, doutor. Que eu não posso só olhar para a minha tireoide, eu tenho que olhar para o funcionamento inteiro do meu corpo. Parabéns, é isso mesmo. Só para você pegando esse gancho dela aqui, só para você ter a noção, a principal causa de doença autoimune é o trigo. O trigo que nós ingerimos hoje, ele tem 400 vezes mais glúten do que na época de Jesus Cristo. Hoje nós temos 60 variações transgênicas. Doutor, o que é um produto transgênico? Eu chamo de produto, tem um alimento.
Esse produto transgênico, que é o trigo, ele pegou a molécula do DNA, mudou ele para ficar o grão grande, o cacho maior e produzir em qualquer solo. Só que deixou de ser um alimento, passou a ser um produto. E o trigo, o glúten, que é a gliadina, ela é uma proteína que ela destrói a zonulina. A zonulina, gente, é uma proteína que une os enterócitos, que é a célula da parede do nosso intestino. Quando destrói essa parede dos enterócitos, que destrói a zonulina, forma um buraco na parede do intestino, e esse buraco aqui começa a cair substâncias inflamatórias para dentro do tubo digestivo, para dentro da corrente sanguínea, sai do tubo digestivo, entra para a corrente sanguínea, e isso vai levar ao que nós chamamos de mimetismo molecular, leva a síndrome de Leaky Gut, que é intestino permeável, fazendo com que você, se você não cuidar, se você não tirar o trigo, vocês aí que têm uma doença autoimune, se vocês não tirar o trigo de vocês vão ter outra doença autoimune. Então, gente, que eu tenho frisado. Olha aí, doutor, como isso é sério? Tira leite, tira trigo e açúcar da vida de vocês. Esses 3 produtos, só para você ter noção, a cada 8 segundos no mundo morre um ser humano de diabetes. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. A cada 16 segundos morre outro ser humano por uso de óleo de soja, de milho, canola, girassol e algodão. Esses 5 óleos é bom para sabão. Isso não serve para nada. Esquece dessa porcaria. Isso é lixo. Além de ser transgênico, e não é eu que falo isso não. Em Harvard, Estados Unidos, tem mostrado nos estudos, nos trabalhos. A cada 16 segundos morre um ser humano por infarto, por AVC, doenças cardiovasculares. Doutor, o que eu vou comer de óleo? Banho de porco, azeite de coco, azeite de babaçu, óleo de azeitona. Tudo natural, tudo natural. O engraçado é o que ele falou, né? Vamos voltar às origens, lá quando o pessoal era na roça, né? Você vê, hoje em dia, para ficar mais fácil, ter dinheiro ou praticidade, não sei, acaba tendo essas outras formas de conseguir as coisas. Mas antigamente era assim, banho de porco, né? Coisa acontecia. E quanto tempo, Rafa, que banho de porco foi assim, criminalizado pela sociedade. Sim. E hoje nós estamos retroagindo aí, porque a gente viu que é esse que é o correto. Mas é interessante, o que aconteceu? O primeiro infarto que teve no mundo, só para vocês terem noção, foi em 1905. Antigamente ninguém sabia que era infarto. Também, é cultura. Outra coisa muito importante, a primeira pirâmide alimentar que foi feita no mundo foi feita pelos agricultores. Perfeito. Lá na base da pirâmide, o que eles colocaram na base da pirâmide? Um queijo partido no meio, uma garrafa de leite e pão. Doutor, por que agricultor tem que fazer pirâmide alimentar? Eles não entendem nada de alimentação, eles queriam vender o produto deles. Eles pegaram essa pirâmide e mandaram para a Faculdade de Medicina e Nutrição do mundo todo. E ela foi se potencializando aí. Naquela época, eu vou fazer uma escala de doenças crônicas não transmissíveis, pressão alta, diabetes, obesidade, câncer, era igual. Você pode olhar o integrante de um filme no início do século, todo mundo era magrinho. Sim. Hoje você vai ver o integrante de um filme, hoje todo mundo nos Estados Unidos tem mais de 60% de obesidade, com MC acima de 30%. Depois que introduziram esses alimentos, que eu entre aspas, que são produtos, na nossa alimentação começou obesidade, hipertensão, infarto, câncer. Hoje, só para você ter noção, na China, em 24 horas, morre 8.300 chinesinhos de câncer por dia. Nossa. O Brasil, daqui a uns dias, o câncer vai estar alcançando. Hoje ainda está sendo infarto e está sendo AVC. Olha só. Doutor, e na medicina integrativa, quais são as terapias complementares, né, que melhoram essa qualidade de vida desses pacientes? Nós usamos muito suplemento. Primeiro, nós tentamos ajudar a mudar, tirar as dietas, reequilibrar alimentos, reequilibrar sono, reequilibrar atividade física regular. Segundo a OMS, para você ter uma atividade física regular, você tem que ter pelo menos 45 minutos de atividade física regular 3 vezes na semana. Ou andar 10.000 passos, né, por dia. Dentro dos suplementos, nós usamos muito ômega, magnésio, melatonina, vitamina D. Esse quarteto eu passo para todos. Ômega, magnésio, vitamina D e melatonina. Melatonina. Só o magnésio, só para vocês terem noção, ele desempenha 1.800 funções dentro da rota metabólica de nossa célula. Toda a nossa célula, para trabalhar, precisa de magnésio. Doutor, melatonina, eu durmo super bem. Para que eu vou tomar isso? Gente, a melatonina, não sei se vocês já viram lá na orquestra sinfônica, onde fica ali o maestro com a batuta, ele controla todo ali o elenco da orquestra sinfônica. A melatonina, ela vai controlar toda a orquestra hormonal. Fantástico. Ela controla o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, as adrenais e os ovários. Doutor, mas não vou ficar dependente desse trem? É uma pergunta, né? É uma pergunta. Isso não fica dependente, gente. O dia que você esquecer de tomar, você vai dormir igual. Só que você não vai ter aquele sono reparador.
Por que eu deito às 22 horas e pulo da cama às 4h15, igual um doido para fazer as coisas descansadas? Porque seu sono foi reparado, foi Foi profundo. reparador. Eu deito e durmo que a baba escorre. Você entendeu? Tô precisando desse, doutor, pelo amor de Deus, eu não durmo aquele sono gostoso. Então, isso que eu falo para os meus pacientes, gente, vamos fazer o que o nosso organismo precisa. O bom, quando o paciente passa aqui pelo consultório, eu pergunto, sempre eu faço essas 3 perguntas. Você melhorou, você está pior, você está igual? 99% dos pacientes estão melhor, estão ótimos. Qual o segredo disso, doutor? O segredo, gente, é mudar. São mudanças que você vai fazendo nos pequenos pedacinhos que vão ter grande resultado depois. Ah, doutor, eu durmo 3 horas da manhã. Como é que eu faço? Você não vai conseguir dormir hoje às 23 horas. Por quê? Seu ciclo biológico, seu relógio circadiano, está adaptado a dormir tarde. Então, cada dia você vai começar a fazer higiene do sono e vai dormir cada dia mais cedo um pouquinho, 10 minutos. Luz do ar desligado, celular em modo avião, toda a luz do quarto, o quarto tem que ser escuro e silencioso, evitar substâncias estimulantes. Meus pacientes geralmente eu uso magnésio. Magnésio é ótimo para arritmia, para pressão alta, para melhorar sono, para melhorar a dor de cabeça e vai. São muitas funções, assim também como a melatonina. Você vai começar a ter um sono prazeroso e gostoso e vai amanhecer descansado. Então, deixa eu só te perguntar aqui, doutor. Eu entendi, me corrija se eu estiver errado. Então, a medicina integrativa, ela é um antes da doença? É meio que um estilo de vida ou não? Ou quando eu estou com alguma doença, chegar para uma consulta, também tem uma forma de cuidar, uma solução, uma coisa assim? Né? Na verdade, a medicina integrativa, o melhor jeito de você tratar qualquer doença é evitar de ter ela. É a prevenção. Depois que nós temos uma doença, depois que você tem lá uma placa de coronária entupida, não adianta colocar ali um stender, não adianta colocar ali desobstruir e colocar ali uma molinha ali dentro. O que você tem que fazer? Evitar de ter isso. Como é que você evita isso? É o que eu falei, os 5 óleos. Atividade física regular, é um sono reparador, é um reequilíbrio do ômega 3. O ômega 3 atua baixando insulina, atua como anti-inflamatório, atua melhorando pele, qualidade de vida, repondo a vitamina D para evitar a osteoporose, repondo os hormônios. Por exemplo, a nossa testosterona, por exemplo, nós da medicina integrativa trabalhamos um pouco diferente também. Eu vou até frisar isso para vocês que estão me ouvindo, assistindo aí. Por exemplo, aquele suplemento, aquele hormônio que é bom, nós trabalhamos no quartil superior. O que é ruim, nós trabalhamos no quartil inferior. Doutor, como é assim? Não estou entendendo. Por exemplo, vitamina D, por exemplo, para nós da medicina integrativa, o valor de referência é 75 a 120. Vitamina D é um hormônio, não é vitamina. Ele executa 800 funções dentro da nossa rota metabólica. Desde o nosso cabelo até dedão do pé, nós temos receptor para vitamina D. Doutor, o que é receptor? Receptor são buraquinhos dentro da célula onde o hormônio atua e recebe mensagem do cérebro e executa as suas funções. Para queda de cabelo, para depressão, para tontura, para dor no corpo. São 80 funções só no hormônio D. Então, para nós, é de 75 a 120. Por exemplo, vamos na testosterona para a mulher. O normal é de 50 a 75. Testosterona não é só hormônio para namorar, não. Ela atua 3 vezes mais no cérebro, atua 3 vezes mais no coração. Ela melhora, evita câncer de mama, diminui o risco de infarto, diminui da disposição, da energia, dá músculo, dá qualidade de vida e dá vontade de namorar, que é o melhor de todos. É o melhor de todos. Doutor, falando sobre testosterona, hoje em dia tá tendo muita reposição, né? A mulherada aí hoje tá colocando chip da beleza, teve uma proibição aí, né? Mas o que o senhor entende sobre essa reposição hormonal aí? A gestrinona, que ela é o chip da beleza, segundo eles, né? Na verdade, não é chip da beleza, ela tem 3 indicações. Quando tem endometriose profunda, existem 3 tipos de endometriose: a superficial, a ovariana e a profunda, só para você entender. A endometriose profunda, essa tem indicação. Ah, doutor, eu tenho dispareunia, eu tenho sinorragia, eu tenho dor no momento da relação, eu tenho cólica pós-menstrual, eu tenho dificuldade em engravidar. Essa é uma indicação para gestrinona. Segunda indicação, o paciente tem sangramento violento com miomas grandes. Certo. Isso tem indicação da gestrinona. Então, quando você usa a gestrinona, que a paciente começa a ficar malhadona, bonitona, por que eles falam isso? Porque ela faz diminuir o SHBG. O que é o SHBG? Proteína sequestrador de hormônio sexual. Quando ela diminui o SHBG, a sua testosterona que estava correndo vai ficar mais alta.
ficando mais alta a sua testa, você começa a ter mais energia. Só isso. Mas o Só senhor por acha esse- que hoje elas estão usando de forma demasiada? Tudo errado. Então me Tudo conta errado. isso aí, doutor. Eu quero saber desse errado. Tudo errado. Eu não passo isso, eu trabalho dentro da medicina integrativa, eu faço o que o paciente precisa dentro dos parâmetros da... Tá tendo um excesso. Não, Excesso de excesso e vida. muito. O que acontece? Vai ter voz grossa, vai aumentar a clitóris. Isso é o efeito colateral da restrinona, viu, gente? Vocês que gostam de estar usando isso aí sem muita Critério, né? critérios, tem que ter cuidado. Bagunça a menstruação, pode levar à infertilidade. Então, é a mesma coisa do Gil de Mirena. Voltando, não tem nada a ver, mas vou falar um pouquinho Pode sobre falar. o Gil Mirena. O Gil Mirena, gente, ele vai provocar menopausa química em vocês. Não tem vantagem nenhum. Ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir o seu libido, vai aumentar seu peso, aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de trombose. Esquece disso aí. Nós da medicina integrativa, qual método nós utilizamos sempre? Orienta o nosso paciente a utilizar, doutor. Então, o que eu vou usar? Camisinha, que ninguém gosta, Ninguém. ou o DIU de prata com cobre. Então, o DIU de prata com cobre, hoje eu tenho usado muito ele, minhas pacientes, porque ele não altera o seu nível hormonal. E o DIU de cobre foi uma das primeiras técnicas, né? O cobre puro eu não aconselho, não. Você fala o DIU de Prata com cobre. prata com cobre. Porque o cobre não? O cobre eu tenho colocado muito também pelos governos, pela prefeitura. O de cobre puro ele tem muita rejeição e dá muita hemorragia. Mas cobre com prata, o organismo aceita muito bem. E ele tem um prazo de validade, esse? Parabéns, é boa pergunta. A validade do DIU de prata com cobre geralmente são 5 anos. Tá? Entendi. De cobre puro são 12 anos. O que a medicina integrativa faz em questão de grávida, né? Pré-natal, né? Essa coisa Isso é assim. muito bom. O pré-natal, gente, é o que eu falo ao meu paciente. Vocês aí que querem engravidar, 6 meses antes de engravidar, o ideal é o marido, ambos vir aqui pelo consultório, um serviço que tem referência. Olha essa dica fantástica. 6 meses antes, vocês vêm para a gente fazer o detox intestinal, repor bactéria boa, limpar esse intestino, mudança de hábito alimentar, repor vitamina D, só para você ver. Doutor, doutor, tem grávida que eu não consigo engravidar, estou fazendo inseminação. O que para a mulher engravidar, o que ela precisa? Ela precisa de vitamina D acima de 75, ela precisa do dehidroepiandrotestosterona, que é um hormônio produzido em cima do ovário ali, que ele tem 180 funções. Ele precisa estar com ela acima de 300. 99% da mulher está com ele baixo. O normal para a mulher do dehidroepiandrotestosterona, nós chamamos de DEA, geralmente está abaixo de 100. Ele transforma em teste, ele melhora. Então, você precisa de vitamina D, você precisa do DEA bom, precisa do T4, T3 funcionando bem. Funcionando perfeitamente. Senão, não vai funcionar de jeito nenhum. Precisa também da progesterona. O primeiro hormônio na mulher que cai, começa a cair aos 30, 35 anos, é a progesterona e melatonina. Não adianta você ficar fazendo inseminação, não. Você vai gastar centenas de milhões de dinheiro e muitas vezes você vai fazer e não vai segurar. Doutor, quando o senhor fala de trazer o casal aqui, quando é, né, obviamente, uma gravidez planejada, o que o senhor faz em relação ao pai? Marido, ao assim, pai, pai. Parabéns. Ao pai, se ele fuma, se ele bebe, tem que diminuir, porque também vai alterar na espermogênese dele. Se ele usa drogas, tem que diminuir ou parar, de preferência parar, limpar, reequilibrar, ver como é que está o espermograma dele, ver como é que está a testosterona dele, ver como é que está a vitamina D dele. Porque quando você reequilibra os dois, porque o neném não é feito só pela mãe. Sim. São os dois, 50%. É bom frisar isso, viu, gente? Neném não é feito só pelos conteúdos. 50% da carga genética é sua, mas 50% é dele. do pai. E você sabe por que dá muito enjoo? Por quê? 50% da carga genética não é sua, é dele. E o corpo reconhece como um corpo estranho e quer jogar para fora. Fantástico. Quer jogar pelo vômito, quer jogar pela cólica, pelo sangramento, até o organismo aceitar e se receber. Que fantástico. E os hormônios alteram tudo, muda de água para vinho. Né? Os hormônios da mulher, ela fica mais sensível, ela fica mais triste, ela acha que o marido está com outro na rua. Eu não falei outra não, é outro na rua. Ixi, aí não, Entendeu? Então, muda tudo. Doutor, então quer dizer que, por exemplo, assim, quando chega um paciente para o senhor buscando essa medicina integrativa, essas terapias complementares, o senhor faz uma personalização? Como é que funciona? Fazer a personalização. Vamos pedir os exames, né? São 44 exames. De acordo com o que tiver alterado, nós vamos equilibrando. O corpo inteiro? O corpo inteiro. O senhor faz um check-up geral, todinho. Não é só aquela ultrassom de mama, ultrassom de tireoide, ultrassom de abdômen, ultrassom vaginal no caso da mulher e de próstata no homem. Se a mulher tiver um acima de 50 anos, nós temos que fazer também a colonoscopia.
Perfeito. Você não entra com hormônio, mesmo que nós trabalhamos, gente, só para vocês entenderem, nós não trabalhamos com hormônio sintético, não. Esquece sintético. Nós, da medicina integrativa, trabalhamos com hormônio bioidêntico, isomolecular. O que é isso, doutor? São hormônios que é aquele parecido com o nosso organismo produzia. Ele é feito na dosagem certa, a pessoa certa, pelo tempo certo, né? Não é na receita de bolo para todo mundo, não. É isso que eu ia falar. Então, se eu fizer uma consulta contigo, a receita que foi passada para mim não vai ser a mesma que vai passar para Não. outra pessoa. Não, nem tem como. Gente, eu falei pra vocês, Sem não energia. é uma consulta, mas eu vou continuar perguntando. Sem energia. Já que eu tô aqui, Eu comecei a ler sobre T3 reverso tem uns 2 anos. Parabéns. E aí eu fui verificar que a medicina mais tradicional, Rafa, eles não suplementam T3, eles suplementam T4. É. E aí os médicos mais antigos, tradicionais, assim, eles não suplementam. É essa medicina nova, integrativa, que vem fazendo uma suplementação de T3 mais acertada. E, doutor, para o senhor ter ideia, assim, sem o remédio, eu sinto uma falta gigantesca, eu sinto nitidamente as mudanças do meu corpo. Mas eu nunca consegui equilibrar ou então regredir. Eu tomo 150 miligramas, o senhor tem ideia. Eles vão aumentando a dose. Aí o que eles esperam? Eles esperam o TSH subir. Então, aquilo que é ruim, tipo insulina de jejum, nós queremos igual a 6, viu, gente? Homocisteína é um marcador de prata de infarto, de ateroma, nós queremos igual a 8. O paciente não está metilando bem. Queda de B12, queda de B9, muitas vezes sobra só homocisteína, tem que equilibrar. Vitamina D já é bom, nós queremos de 75 a 120. Por exemplo, colesterol é ruim, nós queremos colesterol igual a 185, triglicerídeo igual a 100. Então tá aí para você ver a diferença. Por que eu sempre fiz isso com meus pacientes? Eu pego uns exames aqui e falo, isso aqui está alterado, isso aqui está alterado, está alterado. Aí você leva no médico tradicional e faz, está tudo normal. Aí vai haver uma divergência. Por isso que eu gosto sempre de explicar para o meu paciente. E porque nós trabalhamos com valor de saúde. Isso. Nós não trabalhamos com valor de doença. Tabela. Tá? Porque aquele valor que ele está defasado e aquilo é para o mundo todo. Então, nós não usamos esse valor de doente, porque eu quero o paciente saudável, eu não quero doente. Sim, tá? Entendi. Perfeito. Doutor, a gente já falou de pré-natal, né? Agora uma coisa que eu acredito que as mulheres sentem muito, né? É a menopausa. Me diga aí, questão da medicina integrativa, como que é a conduta? Bom. Então, gente, só para frisar para vocês o que é a menopausa, existe menopausa cirúrgica, existe menopausa química, existe menopausa natural. A menopausa, Achei que era só um. A menopausa é aquele... se eu pegar uma menina dessa, que está menstruando 18, 19, 20 anos, e vou lá e faço uma oforectomia dela, vou lá e tiro os ovários dela, automaticamente ela no outro dia, nesse momento ela já entra na menopausa, ela vai entrar com declínio hormonal na menopausa. Então, lá nos ovários, só para vocês entenderem, produz 3 hormônios, produz progesterona, testosterona e estradiol. Só o estradiol no corpo dessa mulher executa 400 funções. Meu Deus. Só o estradiol. Olha só. Aí, primeiro, antes dela entrar na menopausa, ela vai passar pelo climatério. O climatério é um período de transição, é um lapso entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva, que vai dos 35 aos 50, 60 anos. Já a menopausa é quando a mulher fica um ano sem menstruar. A partir daquele momento que ela está um ano sem menstruar, significa que ela está com ausência de produção de seus hormônios. Se você fizer um exame que chamamos de FSH e ele está acima de 15, 20, já é catalogado como paciente que está entrando na menopausa. Nós temos que repor os hormônios sim. O que a gente repõe hoje? A gente repõe um hormônio bioidêntico isomolecular, que ele é feito da molécula do inhame mexicano. Meu Deus. E é feito um gelzinho, você pode associar ele com a progesterona, pode associar com a testo, né? Se o paciente tem secura vaginal, você pode também passar aí o estriol via vaginal, para poder ter a lubrificação vaginal. Então, são associações. Quanto mais velho está o paciente sem reposição hormonal, nós temos uma janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? Se o paciente, a mãe dela, por exemplo, menstruou tem 15 anos, a última vez, ela tem 15 anos que entrou na menopausa. Ela já saiu da janela de oportunidade. Porque a janela de oportunidade é até no máximo 10 anos. O que significa isso? Significa que ela já tem placa de ateroma, ela já tem osteoporose, ela tem risco de infartar. Doutor, mas mesmo assim eu não vou repor os hormônios dela? Repomos. Nós repõemos mesmo assim. Só que em dosagem menor, porque o receptor também está pouquinho. Não adianta eu pôr muita dosagem. Doutor, o senhor lida com alguns pacientes, assim, com uma certa ignorância quanto a isso?
estou pensando assim, em alguns exemplos que eu já tive ao longo de anos. Por exemplo, algumas mulheres enxergam a reposição hormonal como uma possibilidade de engordar. E assim, isso é uma coisa assim de mulheres mais velhas, né? Hoje, com seus 60 e poucos anos, elas têm essa tendência, essa ignorância de não fazer reposição hormonal com esse receio. Isso mesmo. E outra coisa, além da paciente pensar que engorda com a reposição, com a terapia, com a remodelação hormonal, elas se preocupam muito com câncer. Sim. Por quê? Só para vocês terem noção, aí nas farmácias eles vendem um remédio que eles falam que é hormônio, chama Premarin. Você sabe como é que é feito o Premarin? Eles pegam 1000 éguas, por exemplo, colocam numa baia, colocam uma bolsa na vagina dela, colhe aquela urina, ela tem que estar grávida, essa égua tem que estar gestante. Então eles pegam, por exemplo, 1000 éguas, põem na baia, e a égua tem que estar grávida. Eles vão lá, colhe aquela urina, centrifuga e faz um remédio chamado Premarin e dá para os pacientes falando que isso é hormônio. Por acaso você rincha e anda de 4? Não. Tem... Gente, tem nada a ver. Engraçado. Então, né? aí o pessoal, eles vêm, analisa tudo, não vou tomar hormônio não, que isso aqui engorda, e outra coisa, eles vendem no mercado a progesterona sintética. Sim. Vende os hormônios, por exemplo, o levonorgestrel, que é sintético, porque a indústria, gente, ela não pode produzir nada que o organismo produz. Então, eles inventam lá uma substância e fala que é um hormônio, e quem empurra este goela abaixo do ser humano. Isso aumenta câncer, isso aumenta obesidade, isso aumenta infarto, isso nós não usamos. Então, quando você usa o hormônio que o paciente precisa de usar, o hormônio de verdade, o paciente tem qualidade de vida, acabou, não precisa ter medo. É por isso que tem esse preconceito, talvez, né? Porque os hormônios sintéticos podem causar tudo isso. E aí engloba tudo, num saco, uma farinha só, um saco só e quer que tudo seja igual. Entendi. É diferente. Aí é aquela questão, né, pessoal, desinformação, que acaba tendo esse problema. Tá, no caso, doutor, a gente vê que nós todos vivemos num mundo cheio de estresse, de correria, canseira, aquela questão toda. E aí, o que você me diz? Como que o estresse ele pode incentivar, não, influenciar a imunidade, a baixa imunidade? Parabéns. O estresse, gente, ele é tão complexo, porque lá em cima do rim, nós temos duas glândulas chamadas adrenal. As adrenais, elas produzem... Eu lembrei da minha aulinha ali, ó, com a glândula em cima do rim. E eu desenho tudo. Quando eu vou explicar para o paciente, eu gosto de desenhar tudo. Eu risco umas 5 folhas. É bom que a pessoa entenda mais fácil, né? Lá em cima do rim tem duas glândulas chamadas adrenal, ali produz 50 hormônios. Então, é a grandeza do nosso corpo. Um deles é o cortisol. O cortisol é o hormônio de ataque de fuga, é o hormônio do estresse. Ele em excesso é ruim e ele muito baixo também é ruim. O cortisol, ele piora a imunidade também. Então, o que eu falo sempre ao meu paciente, nós temos que fazer terapia do sorriso, nós temos que viver um pouquinho mais calmo, ver o nascer do sol, ver um pôr do sol, levantar cedo, agradecer a Deus, vai dormir, faça oração, Senhor, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor me deu, Senhor, muito obrigado. Acordou cedo, muitas vezes já sai do Senhor, muito obrigado que eu estou vivo, estou aqui para fazer as coisas. Isso é importante, isso vai equilibrar seu cortisol. Uma atividade física regular, uma comida de verdade, tirar um refrigerante, tirar Só para você ter noção, o refrigerante hoje mata quase igual a guerra. E o ser humano está achando que isso é vantagem, ficar bebendo uma litro de Coca-Cola. Só para você ter noção, quando nós ingerimos, gente, uma latinha de Coca-Cola, 350 ml, nós estamos ingerindo correspondente a 10 colheres de sobremesa de açúcar. Ali, doutor, mas como é que a gente não percebe esse açúcar tão forte? Porque tem uma substância chamada ácido fosfórico. Ali é rico em cafeína, é rico em alumínio, é rico em substâncias cancerígenas, é rico em substância inflamatória. Você que aí está dependente de açúcar, gente, e não é fácil tirar. Por que não é fácil? Porque o açúcar provoca dependência 10 vezes mais que cocaína, heroína, os estudos têm nos mostrado. Então vamos reduzir. E gente, você tem noção, quando eu fazia medicina tradicional, eles conhecem aqui, sabe minha trajetória, eu tenho um tarro de cobra assim, eu fazia na média 20 kg de doce. E comia todo. Eu sou mineiro, morei na roça aqui, tira leite, ó. Então, eu comia muito doce. Verdade, fala por mim. Eu zerei tudo isso da minha vida. E não é fácil, porque eu acabo de comer hoje, eu fico procurando doce. Como é que você faz, doutor, para quebrar esse doce? Essa vontade, essa ânsia de comer doce. Que ela realmente é uma coisa psicológica forte. Não, provoca dependência pela produção de dopamina. Sim. Aí eu pego um chocolate mais amargo que tiver, e pega uns 3 pedacinhos, põe debaixo da língua, deixa lá absorver, cai direto na corrente sanguínea
Vai pro cérebro, libera dopamina, acabou a vontade. Olha essa dica, gente, ó. Para quem tem aquela vontade insaciável do doce, depois de almoçar, principalmente. O almoço, ele é fatal, né? Vem aquela vontadezinha do doce, doutor, não tem nada a ver com gravidez, não. Tem a ver com psicológico mesmo. Mas ele falou vício, né? É vício. Então, um pedacinho de chocolate amargo embaixo Mas não é da meio língua. quilo, não, um pedacinho. É meio quilo, não, gente. É um pedacinho. Engraçado, Giovanni, que ele falando assim, cada vez mais a gente meio que associa a medicina integrativa como um estilo de vida, né? Sim. É mudar totalmente tudo que a gente sabia para isso. E aí não é só o corpo, é mente, é tudo. Uma forma de raciocinar diferente, né, Rafa? Sim. De enxergar. Então, em Harvard, Estados Unidos, os estudos que trabalham com medicina integrativa, que vinham de lá dos Estados Unidos, implantamos isso há mais de 20 anos aqui no Brasil, e para a gente ter uma vida longa e saudável, você tem que ter ligação espiritual, mental, emocional, atividade física regular, reequilíbrio dos micronutrientes, dos macronutrientes, reequilíbrio dos hormônios. Então, se você tem um sono reparador, tem atividade física regular, tem a comida de verdade. Gente, doutor, mas nunca mais vou comer uma pizza, doutor. Não é isso que você tá falando. Não, a cada 6 meses você vai. Doutor, mas 6 meses? Mais ou menos, só para você ter noção, gente. Dentro do nosso intestino, existe microvilosidade. Se eu pegar a parte interna do nosso tubo digestivo, esticar no campo de tênis, chega a 200 metros quadrados. Tão grande a área de absorção. Só para você ver a grandeza do glúten e do trigo. Quando nós comemos qualquer produto que tem trigo, ele ficará 6 meses impregnado aqui dentro da microvilosidade intestinal, provocando um achatamento em borda de escova, te inflamando, te matando, te deixando mais velho e mais acabado. E te dando uma neve cerebral, diminuindo seu raciocínio, levando à formação de doença autoimune, te inflamando e te matando. Doutor, eu vejo que o senhor fala muito, Rafa, ele já comentou várias vezes sobre a necessidade de ter uma vida espiritual equilibrada, uma vida emocional equilibrada. Porque hoje em dia a gente vai em muitos médicos, e aí trouxe aquela prancheta de exames ali, olhei que tá dentro do padrão, não tá, passei medicamento, fim. E não é isso, doutor. A gente vê que o estresse também tá alinhado diretamente nossa qualidade de vida espiritual, emocional. Isso e a medicina integrativa fala sobre isso. Uma vez eu estava na empresa, no estresse, assim, ficou com o meu lado direito, começou a tremer. Fui no médico, fiz um monte de exame, não, mas está tudo normal, não tem nada de exame de sangue, coração, tudo. E era só estresse. E ele não preocupou com a mente. Né? Não era só, né? Era tudo, né? Sim. É tudo. O ser humano é muito complexo. Nós é uma verdadeira máquina que ninguém consegue imitar um igual a nós. Doutor, mas quando foi que o senhor teve essa mudança de insight, assim, da medicina tradicional, que o senhor saiu daquele padrão? Hoje em dia a gente vive um padrão. Você chega numa clínica, no consultório, você tem um padrão. Quando o senhor saiu desse padrão, o senhor abrir a mente para essas terapias complementares, esse olhar diferente? Eu consultava meus pacientes e não tinha bons resultados. Olha só. Eu consultava meus pacientes, eu passava Libian para tratar a menopausa. Eu passava Premarin, o dito cujo. Da égua lá que o senhor contou. Isso que o médico tradicional faz. E o paciente não tinha resultado, continuava ganhando peso, continuava cansado, continuava sem energia. Falei, tá errado. Falei, vou buscar outra alternativa. Aí conheci o colega, o Dr. Ítalo Rachid, que é um dos mentores. Falei, fui fazer o curso dele, fiz a pós, comprei os livros dele. E um cara muito competente. E depois fiz também a Dolaí, outro cara muito competente, é uma linha diferente um pouquinho, mas também trabalha na área integrativa. E tem feito vários cursos de finais de semanas também com o médico da medicina integrativa. E você vai agregando, cada dia que você aprende um pouquinho mais, no final da sua jornada você sabe bastante coisa. E o engraçado é que a vida, muito tempo, foi a medicina tradicional, né? E para ter essa virada de chave, tem que mudar muito, tem que fazer muito sentido, porque tem que virar muita chave, né? Cara, faz sentido isso. Do jeito que eu fazia até agora, era errado. E daqui em diante, que é o que faz sentido, o que está certo. Doutor, tudo que o senhor alinha, todos os outros benefícios terapêuticos que o senhor traz, é para um bem-estar, o senhor promove bem-estar. Eu não critico ninguém, eu elogio, não critico ninguém. Eu não suspendo remédio de ninguém, que é antiético. Ah, perfeito. Eu não suspendo purão de ninguém. Geralmente eu falo assim. Nós vamos conversar sobre purão depois. Aí o paciente fala, doutor, eu posso parar com ele? Mas se você quiser parar, eu não estou suspendendo, não. Mas se você quiser, eu vou passar o T3, T4 para você. Olha aí, isso é interessante. Eu não suspendo, não. Doutor, e a civastatina? Eu não passo isso para nós, isso é para nada, mas eu não vou suspender, não. Por que o colesterol sobe, gente? Só para vocês terem noção, eu gosto de explicar um pouquinho para o paciente, para ele entender.
Todos os hormônios esteroidais, testosterona, pregnolona, vitamina D, tudo é produzido à base de colesterol. O nosso fígado é responsável pela produção de 85% do nosso colesterol. A capinha dos nossos nervos, a capinha da nossa coluna, é um emaranhado de nervo que sobe e desce. Essa capinha que reveste para evitar circuito é feita de colesterol. A vitamina D é feita de colesterol. O nosso cérebro, 25% dele é feito de colesterol. Você acha que Deus vai dar alguma coisa errada para nós? Jamais. Perfeito. Então, quando você passa um Cevascol, um Cevastatina, essas porcarias da vida aí, ele vai produzir o bloqueio de uma substância chamada escaleno. O que é o escaleno? É uma coenzima que serve para a conexão dos 10 bilhões de neurônios. Os neurônios têm uns rabinhos chamados dendritos, e esse escaleno bloqueia essa conexão. E bloqueia a produção da coenzima Q10, vai te dar fadiga nas pernas, vai te dar cãibra, vai te dar dor, vai te dar canseira. Doutor, mas você vai suspender meu Cevascol, meu Cevastatina? Não suspendo nada de ninguém. Quando nós reequilibrar esses hormônios seus, por que o colesterol está alto? O cérebro reconhece que seus hormônios estão baixos e fala, fígado, produz colesterol. Aí o fígado produz colesterol. Aí esse colesterol vai lá nos ovários, vai lá nos seus órgãos, nas suas glândulas e manda produzir os hormônios. Só que pela própria idade, depois dos 30 anos, nós subimos o morro até 30 anos e depois nós fazemos isso. Todas as glândulas entram em falência, vão entrando. E aqui vem as doenças. Então você sobe o morro até 30, depois os hormônios começam a cair. Ladeira desce. A ladeira abaixa. Aí as doenças vêm e o colesterol sobe. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que repor os hormônios que estão em queda. Vitamina D, o estriol, o estradiol, progesterona, testosterona. Quando nós equilibramos esses hormônios, o cérebro reconhece que não estão precisando produzir tanto colesterol, o colesterol vai estabilizar. Os outros 15%, então, 85% é produzido no fígado. Os outros 15%, doutor, é pelos hidratos de carbono. Então, assim, a gente percebe tanto, Rafael, que a medicina integrativa, ela traz essa concepção, assim, de longevidade, né? Sim. Você vem, às vezes, com um sintoma específico, uma característica específica, uma queixa específica, e aí você sai totalmente respaldado ali, doutor, né? Com um protocolo para longevidade, para qualidade de vida. É que eu tenho frisado, esse quarteto que eu sempre friso meus pacientes, todo mundo leva essa receita. Doutor, mas todo mundo é igual, todo mundo precisa, gente. Vitamina D, magnésio, ômega e melatonina, todo mundo leva. Porque nós necessitamos disso. Sim. Ômega 3 é importantíssimo, vitamina D é importantíssimo, mas aí eu vou fortalecer o quê? Fortalecer sono, fortalecer atividade física, reequilíbrio. A vida é um equilíbrio. É isso mesmo. E outra coisa, se você tem um hormônio em queda, vai dificultar os outros. É igual um carro, vocês vieram de carro. Chega alguém ali, tira uma roda daquele carro, ou fura um pneu, você vai conseguir ir embora? Não. Assim é nós, gente. O hormônio trabalha em equilíbrio. O intestino trabalha em equilíbrio com o cérebro trabalha em equilíbrio com o intestino. Só para você ter noção, existe 9 vezes mais comunicando o intestino com o cérebro do que o cérebro comunicando com o intestino. Olha só. 9 vezes. Nós temos muito neurônio nesse intestino e ninguém dá nada por ele. O pessoal fala que o estômago é o segundo cérebro, né? Nós precisamos do cocô estar saudável, gente. O nosso cocô tem que sair igual uma bananinha. Bonitinho. Eu sou apaixonada por cocô, doutor. Eu olho Cocô pro meu é filho ótimo. direto para ver como que ele está. O cocô, quando é igual cabrito ou é igual cocô de pato, ou você tem que passar papel higiênico umas 4, 5, 6 vezes. Não, tá errado. Tá com desbiose Ele tem que sair bonitinho ali. Nós temos que fazer igual um gatinho, um cachorrinho. Ninguém fica passando papel higiênico. Nós teríamos que fazer cocô uma vez e passar o papel higiênico uma vez só. Isso é eubiose. O intestino está funcionando bem. Quando o paciente está com aquela diarreia, ou está igual cabrito, saindo as pelotinhas, só as pelotinhas, que nós chamamos de escala de Brits, tipo 3, 4, 2 e 1, isso não é legal. Nós tem que estar com a escala 3 ou 4, com um cocôzinho com uma banana, ele tem que afundar, ele tem que estar marronzinho, ele tem que estar lisinho. Isso é importante. O aspecto dele. Então, o aspecto demonstra como é que está o corpo por dentro. Como é que está funcionando o intestino. O intestino também. Se você tem uma dor numa junta, se você tem alguma coisa, o corpo está gritando. Se você tem uma queda de cabelo, se você tem uma espinha, não é Rocutan que vai tratar sua espinha, não. Só espinha é manifestação da desbiose intestinal inflamatório. Só que nós da medicina integrativa não usamos essa linha de raciocínio, porque não vai resolver nada. É tirar uma goteira colocando um balde embaixo lá da goteira. Não adianta, você tem que trocar, a telha está quebrada, trocar a laje está quebrada, isso que você tem que fazer. Não é colocar um balde embaixo da goteira. Então aí que nós atuamos, fazendo com que o paciente melhore a qualidade de vida e tem saúde. Nosso objetivo é fazer com que o paciente chegue a vida longa e saudável. É isso aí, né? Não é só ter vida longa, né? Tem que ter vida longa e saudável. Entrando nesse ponto de vida longa, saudável,
Vamos entrar na parte de sexologia agora. Sabia que o Rafael ia fazer essa pergunta. Tava para mim, mas ele Mas pegou a vamos pra pergunta pra frente. ele. E como que a medicina integrativa ela pode ajudar? Porque a gente sabe que na sexologia tem que o emocional também, não é só um, tem que ser o parceiro, os dois, né? Como que ela pode ajudar? Como que seria a medicina integrativa nessa questão? Sexo é tão interessante que nem Freud não deu conta de explicar. É verdade, ele tentou. Ele tentou. O que tem na cabeça do homem? Mulher. É complexo. Verdade. É complexo. O sexo é tão interessante. Se você acorda cedo e fala para sua esposa assim, você tá gorda, acabou, minha filha. Não me ajuda, né? Você fica uma semana sem. Você vai bloquear ele que acabou. É tão complexo, gente, que ela se sente tão bloqueada. A mulher faz sexo por carinho, por amor, por troca de carícias. O macho, ele faz sexo para relaxar. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Para começar, você terminou ali o seu ato sexual, você dorme igual um passarinho, vai tomar uma caixa de diazepam. A mulher não quer bater papo. Você entendeu? Então começa diferente por aí. Você entendeu? Outra coisa. Mas é verdade. É desse jeito. Então o ser humano nem sabe disso. E a mulher quer ficar e o marido tá vira pro canto e quer apagar. Outra coisa interessante, vocês para chegar no orgasmo, vocês precisam de 1,5 litro de sangue para congestionar toda a região pélvica. Nós, homens, com 50 a 100 ml, já tem ereção pélvica. Eles são muito fáceis. Já tem ereção. Nós pensamos, olhamos, ouvimos, ou sentimos cheiro, encostamos, já está tendo ereção. A mulher, você precisa de estimular. Eu tenho sempre frisado, a mulher é um fogão a lenha na chuva molhada. Meu Deus. Então, até ela pegar fogo, demora. E tem homem que não sabe disso, precisa da preliminar, precisa do beijo, precisa do carinho, precisa do amor, para que eu te amo. Mesmo que é de mentirinha, mas você precisa disso. Que isso, gente? Mente com qualidade. Mente sem qualidade. Né? Então, é muito complexo. Vocês, mulheres, é muito especiais. Eu sempre falo, eu não vivo sem mulheres, mas precisa mais de um preparo. É muito complexo, mulher, não é tão simples assim, não. Então, às vezes, você chega, por exemplo, só o homem aqui, doutor, querendo, né, melhorar a vida sexual. O senhor vai, obviamente, compreender todos esses fatores dele, mas o senhor traz a esposa também. Tem que trazer. Tem que trazer a esposa para fazer um diagnóstico completo. Tem que fazer os dois, igual a medicina integrativa. Quando nós melhoramos a mulher, por exemplo, ela vai melhorar, ela vai começar a querer ter vigor de novo, começar a lubrificar a vagina, começar a querer namorar. E se o marido não está lá embaixo, como é que ele vai fazer? E vice-versa, eu melhoro o marido, a mulher está lá embaixo. Então tem que melhorar os dois, tem que trazer andar. Um equilíbrio. É equilíbrio dos dois. E a reposição hormonal para homem nesse sentido? Da sexualidade? Do homem, nós mantém alimento saudável, atividade física, equilíbrio. Não adianta um paciente chegar aqui, por exemplo, com 100 quilos e uma teste de 300, de 150, igual eu tive 2 dessa semana aqui. Não adianta eu ir lá e aplicar uma teste nele, não. Não vai resolver nada. Não tem disposição, não tem físico. Não adianta. Por quê? Quanto maior nosso abdômen, suponhamos que fosse um homem. Essa barriguinha fosse uma barriguinha de chope. Dentro dessa barriguinha tem uma enzima chamada aromatase, que ela vai lá, pega a testosterona nossa e transforma em estradiol. Aí o que acontece? A mama começa a crescer, o paciente começa a ter insônia, irritabilidade, nervosismo. Não adianta eu jogar a testa nele, eu tenho que desinflamar ele. Então nós somos um aquário todo podre. Aí tem paciente que regala o olho, mas eu estou podre, doutor. Nós somos podres. Não adianta eu pegar um peixinho lá da água cristalina e jogar nesse aquário, porque ele vai morrer. Eu tenho que tratar esse aquário, eu tenho que pôr limpar esse aquário, colocar uma água boa, colocar oxigênio, aí eu posso pôr até uma ração ruim depois que esse peixinho vai sobreviver. É igual uma terra, quem mexe com soja, quem mexe com solo, sabe? Você tem que preparar a terra. Tem que preparar a terra, tem que limpar o mato, tem que preparar a terra, tem que adubar, corrigir, plantar no período certo, na época certa, a semente boa para poder ter uma boa safra. Assim somos nós, não adianta eu pegar um homem que está com teste 100, 200 e meter uma testa nele aqui que ele está todo desinflamado. Eu já tive resultados. O paciente, não, doutor, eu não quero, eu quero só uma testa. Então tá, pode usar. Ele usou a testa, ele chegou com um teste de 300, quando ele voltou depois de 3 meses, a testa estava 100. 150, caiu metade. Doutor, não resolveu nada. Eu falei, te falei, você é teimoso, você não fez o detox intestinal, não limpou as bactérias, não repôs bactéria boa, não reequilibrou. Agora vamos fazer as coisas certinhas, nós vamos tratar você. Ele fez certinho e voltou, a testa foi para 800. Hoje ele está super satisfeito. Agora, doutor, esse detox, como que seria? Ele tem que vir fazer uma consulta ou ele consegue fazer de casa também? O ideal, a gente passa e explica como fazer. O ideal é ele vir, né, que a gente vai fazer tem vários tipos de detox, né? A gente usa um mais específico,
onde nós vamos pôr maçã verde, sal amargo. Aí depois nós temos que repor glutamina para ajudar a desinflamar, corobioma, caldo de osso. O caldo de osso é importantíssimo. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho sobre o caldo de osso. Pode falar. Fala sobre esse caldo de osso. Como que seria isso? O caldo de osso, gente, vocês vão ao mercado, lá no açougue, pega o osso do corredor do boi. É o osso da traseira do boi, o maior osso que tem no boi. Ele vai vir limpo, não precisa vir com carne, não. Eu quero só aproveitar um negócio molinho que tem ali dentro, nós chamamos de tutano. Você vai pegar esse osso, ele vai vir cortado miudinho, põe na panela de pressão, não usa sal branquinho fininho, não, aquele sal você joga para fora, aquele é lixo, é porcaria. Esquece sal fino, gente, aquele sal branquinho. Passa pro sal integral de churrasco ou sal Himalaia, começa por aí. Aí você vai encher aquela panela de pressão, deixa um tanto de água por cima dela assim, deixa na pressão uma hora e pouquinho, pega aquele caldo, passa na peneira de arame, seca ele um pouco mais de novo, põe de novo, passa na peneira de arame de novo e vai guardar nas forminhas de gelo. Mas você põe na quente não pode derreter a forminha, lógico, espera esfriar um pouquinho. Aí você põe na geladeira, mas não põe no freezer não. Notícia desenforma, põe na vasilha com tampa. De manhã cedo você esquenta a forminha daquela e toma. Na hora de dormir você pode esquentar outra e toma. Doutor, mas eu não consigo beber aquele óleo. Você vai fazer o que então? Põe no meio de só tapioca, no meio de só cuscuz, põe no meio de só feijão, mas não deixe de consumir. Doutor, qual o objetivo desse caldo de osso? Pergunta interessante. Nosso intestino, nós vivemos muito com desbiose intestinal. Nós temos muito liquigante. Todo paciente que tem doença autoimune, ele tem desbiose intestinal. 100%, ele tem desbiose intestinal. Para eles que têm doença autoimune, ele é ótimo, porque ele vai tampar aqueles buracos do intestino, que nós chamamos de intestino permeável, ou intestino vazante, né? Ou liquigante. Então, isso vai ser saudável. Doutor, quanto tempo eu tomo? Ele manda tomar até 200, 300, 400 ml por dia. Doutor, mas não aumenta o colesterol, não é o óleo? Gente, colesterol não é feito de óleo, tira isso da cabeça. Colesterol é produzido no fígado, é produzido pelos hidratos de carbono, comidas ultraprocessadas, comida lixo, entre aspas. Então, o caldo de osso ele vai fazer um tamponamento como se fosse um remendo de câmara de ar no intestino, fazendo qualidade de vida, fazendo com que você volte a produzir a sua serotonina, a sua dopamina e sua resistência imunológica, trazendo assim qualidade de vida para você. Doutor, meu pai vai amar essa receita do caldo de osso, eu tenho certeza. É simples, barato. E na hora que ele assistir, ele vai fazer. É por isso que as pessoas que comem muito chambari, né? Já tem já Eu como todo dia, segunda, terça e quarta. Aí, tá vendo? Eu passei em 3 neurologistas há 2 anos atrás, e ele falou, Amaral, você não pode fazer nada de impacto. Sua coluna está toda podre, está cheia de hernia de disco. Nossa. Eu comecei a fazer hidroginástica em casa, não gostei. Aí o que eu fiz? Eu comecei, falei pro açougueiro lá perto de casa, falei, corta para mim do joelho para baixo do pé do boi, limpinho, prontinho. Aí fervento nas 3 águas. Primeiro põe de molho no vinagre, no limão. Esse já é o mocotó, gente. Isso não é caldo de osso, não. Isso é outra coisa. Esse é porque tem fibra colar tipo 1, tipo 2, tipo 3. Sim. Pra melhorar a pele, melhorar a coluna, melhorar tudo. E aí você cozinha umas 2 horas na panela de pressão. E aquele caldo tem fibra de colágeno, que é os tendões. É saudável. Porque quando nós comemos uma carne vermelha, ela fica 48 horas dentro de nós até ser eliminada e absorvida de aminoácidos. Demora e inflama muito. O caldo de osso é mais saudável e mais rápido. Olha só, interessante. Caldo de osso não, o mocotó. O mocotó. Caso. É para outra coisa. Não, muita gente vai olhar essa receita e vai fazer, eu tenho certeza. Doutor, eu queria te agradecer imensamente por essa aula que nós tivemos hoje. Gente, eu tô saindo daqui completamente maravilhada, incentivada a estudar mais, a procurar saber sobre medicina integrativa, procurar profissionais que atuam nessa área, profissionais que desenvolvem esse lado da medicina que é fantástico, é tão importante. Doutor, eu tive uma aula aqui hoje e eu estou muito grata por isso, queria te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Obrigada, querido. Você é fantástico. Pelo apoio, pelo suporte. Obrigada. E nós precisamos de estar sempre divulgando. E eu sempre tenho frisado nos meus pacientes, não adianta um barril de ouro no fundo do mar, onde ninguém alcança. Muitas vezes vocês têm pessoas competentes ao lado de vocês e estão aí morrendo, caindo nos pedaços e não sabem onde buscar ajuda. Então nós estamos à disposição de todos, aqueles que interessar, que quiser buscar, quiser me seguir lá no meu Instagram, Dr. Luciano Amaral. Nós estamos à disposição a responder perguntas, ajudar vocês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também. E até a próxima. Obrigada, obrigada.